Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. 12 em Campo News chegando para trazer aí as últimas informações do Timão desta quarta-feira, dia 28 de dezembro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre três assuntos. Primeiro, Fabian Balbuena é o próximo na mira da direção do clube para renovar o contrato. Vamos falar também sobre Yuri Alberto e Maicon, jogadores que estão definidos aí para a temporada 2023 e também vamos falar sobre Felipe Coutinho. Vamos atualizar aqui como é que está a situação do Felipe Coutinho, se ele pode ou não reforçar o Corinthians aí na temporada que está chegando em 2023. Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu peço, claro, como sempre, a sua gentileza de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Estamos quase batendo 22 mil inscritos. Eu conto com o seu cliquezinho aí, se inscreva, deixa o like e fica com a gente aqui. Vou rodar a vinheta e daqui a um segundinho eu conto tudo para vocês. Doze em Campo News desta quarta-feira no ar, chegando aqui para falar sobre Fabian Balbuena, hein, minha gente? Vamos lá. Como é que está a situação do Balbuena? Acho que todo mundo está muito preocupado. Saída do Robert Renan para o Zenit, saída do Raul Gustavo para o Bahia. Como é que fica o Corinthians em relação aos seus zagueiros? O Corinthians hoje tem, né? Balbuena, Bruno Mendes, Gil, Caetano e o Murilo, né? Dois aí garotos da base e três jogadores do elenco principal. A situação do Balbuena é a seguinte: ele tem contrato com o Corinthians até dia 30 de junho de 2023, ele que pertence ao Dínamo de Kiev, ele tem contrato com o Corinthians até 30 de junho. O Corinthians tem priorizado os contratos, né, que estão mais próximos aí do vencimento. Foi assim com o Yuri Alberto, que ainda tinha mais 7 meses de contrato com o Corinthians, já acertou sua compra, né, 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, acertou a permanência do Maicon junto ao Shakhtar por empréstimo de mais um ano, vai pagar aí 500 mil euros pelo empréstimo do Maicon até o final da temporada, e o Maicon fica. Então o Corinthians está indo pelo caminho de tempo de contrato. Bom, o próximo alvo, a bola da vez agora é Fabian Balbuena. O Balbuena, repito, contrato até 30 de junho de 2023. Portanto, a partir de janeiro, o Balbuena já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Se tiver alguma proposta, se o Dínamo de Kiev receber alguma oferta boa, se o próprio jogador se interessar em ir para outro clube, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. Isso está na lei e ele pode fazer isso. Então, o Corinthians agora, com Yuri Alberto definido e com Maicon também com a situação resolvida, se direciona para o Fabian Balbuena. Imagino que seja interessante para o Balbuena permanecer no Corinthians, ele tem uma identificação muito grande com a torcida, com o clube, gosta de jogar no Corinthians, não pensou duas vezes em voltar ao clube quando teve a questão dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Ele saiu do Dínamo, veio para o Corinthians e está muito feliz no clube. A questão tem o tempo de contrato. Então, agora, o Corinthians de olho na renovação do Fabian Balbuena, né, já que não temos mais Robert Renan e Raul Gustavo. Então, o Corinthians é importante manter o jogador para ter ali experiência, até porque só o Gil é um jogador já com 34 anos de idade. O Balbuena ainda tem 30, 31, né, um jogador que ainda tem bastante lenha para queimar. Mas é importante renovar com esse jogador para que o Corinthians siga aí na temporada 2023 sem ter preocupação. Ainda mesmo assim, talvez seja interessante trazer um novo zagueiro para ajudar ali a compor as duas saídas, né? Tanto do Robert quanto do Raul Gustavo. Vamos falar agora, então, sobre a situação do Yuri Alberto e do Maicon, minha gente. Os dois jogadores
com situação definida, resolvida. Ambos aceitaram reduzir os salários, né, em relação ao que ganhavam em seus clubes, tanto Zenit quanto Shakhtar, né? O Yuri ganhava na casa de 2 milhões por mês lá no Zenit da Rússia. No Corinthians vai ficar com salário na casa de 1.200.000 reais, que é um excelente salário. Ele se junta ali a Paulinho, a Renato Augusto, jogadores que estão nessa faixa salarial aí. Ele passa a ser também um dos jogadores mais bem remunerados, mais bem pagos do elenco principal da equipe do Corinthians. Isso é importante, os jogadores concordarem com isso, né? Então o desejo de permanecer no Corinthians falou mais alto, e mesmo abrindo mão de parte dos seus salários. A situação do Maicon é a seguinte: o Corinthians pagou 500 mil euros, ou vai pagar 500 mil euros ao Shakhtar Donetsk, pela prorrogação do empréstimo por mais um ano, o Maicon ficando com um salário ali entre 600 e 700 mil reais. É um salário que está dentro do orçamento do Corinthians e um salário que agradou ao Maicon. Essas informações, inclusive sobre salários, foram trazidas pelo portal Goal, né, e também pelo jornalista Samir Carvalho. Um abraço aqui para o Samir e toda a rapaziada lá do Goal. Tá? Então, são dois jogadores que ficam com salários definidos, né, dois problemas a menos para o Timão na temporada 2023. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, não esquece do like, rapaziada. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre a situação do Felipe Coutinho, tá, gente? Como é que está essa situação? Em determinado momento, disse que estava tudo muito certo, tudo muito próximo, o Coutinho já era jogador do Corinthians, enfim. Mas a situação não é muito por aí, tá? Por quê? O Coutinho ainda não teve, primeiro, a liberação da equipe do Aston Villa, jogou, foi relacionado na última partida contra o Liverpool e deve ser relacionado aí para as próximas rodadas, os próximos jogos da equipe do Aston Villa, até para aparecer, até para ficar na vitrine, até para ficar na prateleira ali e ser visto. Caso contrário, nenhum clube vai se interessar em comprar, pagar 20 milhões de euros pelo Felipe Coutinho, que não vive um bom momento no futebol inglês, não vive um bom momento lá no Aston Villa, está em baixa, né? Sofreu lesão antes da Copa do Mundo, ficou fora da Copa e estava, inclusive, fora dos planos do técnico Unai Emery. O espanhol Unai Emery já tinha liberado praticamente o jogador, ou liberado não, comunicado à direção do Aston Villa que ele não permaneceria, que ele não faria parte dos planos, mas isso mudou. Ele foi relacionado e chegou a entrar aí 8, 9 minutinhos na partida contra o Liverpool, derrota do Aston Villa por 3-1 para o Liverpool em casa. Felipe Coutinho atuando apenas alguns minutinhos. Mas falta o Corinthians chegar um pouco mais firme também no Aston Villa, demonstrar o interesse maior. Por enquanto, apenas o Kia conversa com o Aston Villa e conversa com o Corinthians. O Corinthians ainda não sentou com ninguém do Aston Villa, não tem um café, não tem um acordo, não tem sabe, vamos bater um papo, vamos tentar entender o que pode ser feito. Você me libera o jogador, eu te dou X, como mais ou menos nos moldes ali do Maicon, eu te dou um valor. Não teve nada entre Corinthians e Aston Villa. Tem entre Corinthians, Kia e jogador, o que é muito pouco. Porque o clube, que é dono dos direitos econômicos do atleta, é que precisa estar diretamente envolvido nisso. Por enquanto, a única realidade do Aston Villa é: Kia, você pode procurar um novo clube para o Felipe Coutinho, para vender o Felipe Coutinho. Em momento algum falou, pode procurar um clube para emprestar o Felipe Coutinho. Então eu acho que é uma situação que está se arrastando e que vai se arrastar pelo menos até o final da janela de transferências lá para a Inglaterra, 31 de janeiro. Então, acho que o Aston Villa vai segurar ao máximo, vai tentar não ficar no prejuízo com um atleta que já tem 30 anos, não é nem a questão da idade, que é 30 anos eu ainda acho que é um jogador que pode ainda atuar em alto nível, mas a questão é a condição física, é a parte física do atleta. Então, isso pode ser um fator determinante aí
no rendimento do Felipe Coutinho em uma possível negociação com o Corinthians. Então é bom ficar de olho nesses detalhes, tá, minha gente? Não só no oba-oba de que o jogador tá vindo, vai reforçar uns. Eu acho que o torcedor do Corinthians está meio que dividido em relação à vinda do Felipe Coutinho. Alguns acham que seria mais interessante apostar no Pity Martinez, que está livre no mercado, mas tem um salário muito alto. O Pity também teria que reduzir muito o seu salário para jogar no Corinthians. Ele ganhava cerca de 8 milhões no Al Nassr. É claro que esse é um valor fora da realidade para qualquer clube do futebol brasileiro. Poucos clubes no mundo pagam um salário desse. Mas vamos ficar aguardando. A situação do Coutinho, para mim, ainda bastante indefinida. Pode vir? Pode. Mas as coisas ainda precisam de muitos ajustes, muitos acertos para que esse negócio seja concretizado. Espero vocês às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, compartilhe as lives. E é sempre bom ter você aqui, tá bom? Excelente dia a todos. Tchau, tchau.